Após travar embate com o ministro Alexandre de Moraes, o bilionário Elon Musk persiste no enfrentamento ao STF, sai da disputa na mira de inquéritos e emerge como ameaça à soberania interna de países latino-americanos. Com histórico de interferência em países como Bolívia e Argentina, Musk novamente tenta cooptar a extrema-direita de países do sul global sob justificativa de defender a liberdade de expressão. Contudo, sua máscara cai aos poucos e os reais interesses do bilionário conservador vêm a público. Neste vídeo, você vai entender por que o bilionário quer interferir na política interna do Brasil, quais as consequências que ele pode enfrentar e a resposta que os parlamentares brasileiros preparam no Congresso. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou incluir neste domingo o bilionário Elon Musk como investigado no inquérito das milícias digitais, por suspeita de insuflar redes bolsonaristas contra a democracia. O magistrado afirma que o dono da plataforma X, o antigo Twitter, teria praticado dolosa instrumentalização criminosa das redes sociais. Além disso, Moraes determinou multa diária de R$100 mil se a plataforma desobedecer às ordens do Supremo, como a derrubada de perfis da rede social. A decisão ocorre em meio à troca de acusações entre o ministro e o bilionário, que acusa Moraes de censura. Na decisão de hoje, o magistrado disse, abre aspas, que a presença de fortes indícios de dolo na instrumentalização apontada e investigada em diversos inquéritos. O bilionário Elon Musk, ele prometeu levantar todas as restrições impostas pela justiça e falou que Moraes deveria renunciar ou sofrer um impeachment. A equipe de Moraes pediu à Anatel informações sobre o procedimento para tirar o X do ar. O presidente da Anatel, Carlos Baigorre, já acionou as principais operadoras de telefonia para que fiquem de prontidão e cumpram uma eventual ordem judicial nesse sentido imediatamente. Notório apoiador da extrema-direita global, o bilionário chegou a posar ao lado de Bolsonaro às vésperas da campanha eleitoral. Também confessou que patrocinou o golpe de Estado na Bolívia. Já foi denunciado por diversos funcionários por tornar a rede social um local parcial que impulsiona o que ele defende. Os magistrados do Supremo veem incômodo do dono da plataforma X diante das regras da justiça brasileira em relação ao uso das redes sociais nas eleições. Embora ainda não haja nenhuma lei regulatória em vigor, o recente anúncio do Tribunal Superior Eleitoral, que impõe controle mais rígido contra o impulsionamento de publicações nas redes sociais para as eleições municipais deste ano, estão na origem da postura de enfrentamento de Musk às decisões de Moraes. Desde o último domingo, Musk infla redes bolsonaristas e sugeriu, em postagem no MX, o uso de redes privadas, o chamado VPN, caso a plataforma seja desativada. Operadores da Anatel estão de prontidão para derrubar a rede por ordem de Moraes. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se posicionou nesta segunda-feira em relação às falas de Elon Musk e condenou as ameaças do dono da plataforma X contra decisões judiciais da Suprema Corte. Segundo o ministro, a prevalência do poder judiciário se torna fator essencial contra a instrumentalização criminosa das redes sociais. Sem citar o nome do empresário na manifestação divulgada pelo Supremo, o magistrado afirmou que o Brasil enfrenta uma batalha pela manutenção do Estado Democrático de Direito. Ele destacou que as investigações estão em curso conforme o devido processo legal. Barroso enfatizou que as decisões judiciais podem ser contestadas, mas devem ser respeitadas, reforçando os princípios democráticos. Ele também assegurou que o Supremo continuará protegendo as instituições, lembrando que as empresas devem obedecer à Constituição brasileira. A avaliação de especialista da Fundação Getúlio Vargas diz respeito à postura de Musk de enfrentamento às decisões do Supremo na retirada de conteúdos e desativação de perfis da plataforma. Segundo pesquisadora da FGV, Yasmin Curzi, as acusações do bilionário de que as ordens de Moraes teriam desrespeitado o Marco Civil da Internet e a Constituição do Brasil denotam a dificuldade de Musk em compreender que a liberdade de expressão absoluta, como prevista nos Estados Unidos, não é regime geral no Brasil.
Ao jornal O Globo, a especialista diz que a postura de Elon Musk potencialmente pode colocar em risco os direitos de cidadãos brasileiros em diversos níveis. Parlamentares da base governista já articulam respostas para blindar a influência do bilionário. O relator da lei das fake news, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, afirmou nesta segunda-feira que vai solicitar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a inclusão da matéria na pauta do Legislativo após o acirramento nos embates entre o dono da plataforma X e o ministro do STF. O projeto inclui discussões sobre as regras de regulamentação do uso das redes sociais. Questionado pela CNN se há chances de aprovação, Silva respondeu o seguinte: o que vai ser votado é assunto do plenário. O plenário é soberano. O pior dos mundos é a omissão. O parlamentar alega que o Congresso vem transferindo para o Judiciário a responsabilidade de assumir posições em relação ao tema. Entretanto, a postura de Musk reflete estratégia antiga de utilizar o extremismo global como massa de manobra e tendo como objetivo interesses comerciais particulares. Sai da disputa com Alexandre de Moraes, se tornando alvo no inquérito das milícias digitais, após adotar postura de clara ameaça à justiça brasileira. Mas esta não é a primeira vez que ele tenta influenciar a política na região. Em 2020, Musk apoiou abertamente o golpe na Bolívia contra Evo Morales, visando interesses no lítio para sua empresa Tesla. Em um tweet ele disse: "Vamos dar golpe em quem quisermos. Lide com isso." Agora, apoia governos de extrema-direita na Argentina, Bolívia e Chile, onde há reservas significativas de lítio. Sua rede X enfrenta multa por reativação irregular de perfis. Musk é fundador de empresas como Tesla e SpaceX, e seu apoio político é motivado por interesses econômicos, como o acesso ao lítio. As declarações de Musk surgem em meio ao caso conhecido como Twitter Files Brasil, que envolve a divulgação de documentos internos do Twitter, sugerindo parcialidade na moderação de conteúdo da plataforma. Contudo, a situação criada por Musk na política interna do país abre nova frente para bolsonaristas atacarem o judiciário, que utilizam as declarações de Musk como pretexto na criação da falsa narrativa de censura do país, mas que tem objetivos claros de invalidar as decisões de Moraes, cuja atuação contra o bolsonarismo pode levar à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e parlamentares do seu entorno. Exemplo disso foi o fim do julgamento sobre o poder moderador dos militares. Por unanimidade, o STF reafirmou que não existe no Brasil a função de poder moderador das Forças Armadas diante dos três poderes da República. Os 11 ministros entenderam que o artigo 142 da Constituição não permite qualquer interpretação que admita uma intervenção militar. O último a somar voto contra foi o ministro Dias Toffoli, que acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux. Para o ministro, o poder das Forças Armadas é limitado, exclui qualquer interpretação que permita a intromissão no funcionamento da República e não pode ser usado pelo presidente da República contra os poderes. O julgamento em plenário virtual começou no último dia 29, no mês passado. Para os ministros votarem, era até meia-noite desta segunda-feira. Já nas suspeitas da tentativa de golpe do país, os acusados articulam suas defesas, antevendo as denúncias que a Procuradoria-Geral da União deve apresentar ao STF ainda esta semana, com base nas investigações da Polícia Federal sobre o caso. O ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, mudou a estratégia de defesa diante das acusações de ter participado da tentativa de golpe no país. Preso na operação da PF, que mirou desarticular os núcleos da trama golpista, Martins contratou o desembargador aposentado e advogado de réus no caso do 8 de janeiro, Sebastião Coelho, que renunciou da vice-presidência do Tribunal Eleitoral do DF em protesto à posse de Alexandre de Moraes como presidente da corte. Martins é apontado pela Polícia Federal como um dos integrantes do núcleo jurídico da trama golpista, atuando na revisão de uma das versões da minuta golpista. A mudança de Felipe Martins na estratégia de defesa reforça o temor de outros bolsonaristas suspeitos na trama,
que demonstram desconfiança em relação à versão que Martins pode apresentar à justiça. Para finalizar, o Mídia Ninja separou 2 cortes que foram destaques nesta segunda-feira. O primeiro deles foram as alfinetadas de Lula com relação ao movimento anti-vacina, durante evento em que tomou o imunizante contra a gripe. Então vou tomar aqui agora a vacina para incentivar o povo brasileiro a tomar vacina outra vez. Vacina não permite que a vacina a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer. Vacina a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas. Portanto, eu, como sou, dizem que depois de uma certa idade você volta a virar criança, eu vou tomar a minha vacina aqui para incentivar todas as pessoas brasileiras, homens e mulheres, adolescentes e crianças que precisar, não ter medo de tomar vacina, porque a vacina é uma garantia de que você vai estar prevenido de doenças que podem te levar a morrer. Neste último domingo, 2 palestrantes brasileiras denunciaram ter sofrido racismo durante o Brasil Conference na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Bem, foram muitas situações de violência que vivenciamos aqui na Brasil Conference enquanto embaixadores. Mas vou enfatizar uma específica que aconteceu ontem em Harvard, durante um painel que eu e nossa outra embaixadora, Marta, aqui presente, juntas estávamos assistindo. 3 brasileiras brancas questionavam-se em inglês entre si. See this black woman? Are the lice into braids and dreads? Que em tradução livre significa: vê essas negras? Será que tem piolhos nessas tranças e dreads? Seguido de risos. O que elas não esperavam é que eu falo inglês. Eu imediatamente as olhei de forma que elas entenderam o que eu havia entendido. O racismo que estava acontecendo ali. E as mesmas se retiraram. Em outras situações, eu as teria confrontado, porque eu acredito que o constrangimento, principalmente em situações de racismo, ele é pedagógico. Mas, em um espaço como a Brasil Conference, que se considera inclusiva, diversa, eu precisei calcular. Porque eu e a Marta, mulheres negras, temos muito mais a perder do que 3 meninas brancas de Harvard. Se nós tivéssemos confrontado, nós teríamos sido vistas como mulheres negras raivosas, escandalosas e até mesmo vitimistas, porque é assim que nos pintam. Porque o racismo, ele é meticuloso e vem se sofisticando cada vez mais, a tal modo que elas se sentiram confortáveis em proferir intencionalmente esses comentários racistas em inglês, acreditando e subestimando que nós não entenderíamos. Agora, questionamos aqui para vocês: quantas pessoas negras aqui estavam e talvez tenham passado pelo mesmo? O quão a comunidade brasileira aqui presente e os demais realmente agem para combater o racismo e efetivamente praticar o antirracismo? O que a gente dialoga nesse espaço, nesses dias e nos últimos 9 anos, é vazio?